Fazer contato com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai, Glaucio? Vamos bem, quer dizer, dentro do contexto possível, né? Bocuí, primeiro queria falar a respeito dos 5 anos do Acordo de Paris. Agora a gente tem aí negociações relacionadas aí a novas metas e o Brasil apresentou uma proposta de meta que pode permitir chegar a 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de gases do efeito estufa, a mais do que o previsto na meta original. Como é que você viu essa proposta do Brasil, Bocuí? Olha, quando o Brasil fez essa proposta, ele fez com base num relatório de 2005, da segunda fase. E, atualmente, esse cálculo deveria ser feito pelo relatório da terceira fase. Então, isso levou à admissão, digamos assim, de um volume de 400 milhões de toneladas de carbono equivalente, mais do que o previsto anteriormente. Ou seja, o Brasil perdeu a sua meta mais ambiciosa e mais adequada à realidade brasileira, né? O Brasil é o sexto maior produtor de carbono equivalente do mundo, gera aí 1,6 bilhão de toneladas de carbono, né? Então, é um retrocesso. O Brasil está propondo, na verdade, uma meta que é irrisória, perto do que se deveria perseguir para conter o aquecimento global no nível de 1 e meio, que era a meta da COP 21 de Paris. Iria acontecer seria justamente o contrário, né, Bocuí? Diante principalmente do cenário apresentado por novos estudos. A ONU diz, por exemplo, emitiu um relatório dizendo que o mundo caminha para um aquecimento de mais de 3 graus Celsius até 2100. A redução de 7% das emissões em 2020 devido à pandemia não vai ser aí suficiente para alcançar as metas do Acordo de Paris. Então o Brasil deveria caminhar justamente no sentido contrário dessa proposta apresentada? Sim, e isso tem uma implicação direta para o Brasil, o aquecimento global para o território brasileiro, ele representa não só um grande risco por ser um país que tem uma costa, uma linha de costa imensa, não é? Mas também porque o Brasil depende muito da sua agricultura para sobrevivência no mercado internacional. E acima de 2 graus, acima de 1,5 graus, segundo estudos científicos, você não tem nenhuma capacidade de prever qual a reação da produção agrícola quando você atinge aí um valor de 2 graus, por exemplo, né? Então, isso poderia levar a um fenecimento, a uma perda da produção brasileira no futuro, em função das secas, também de alterações com relação ao ciclo de chuvas, né? Então, o Brasil seria o maior interessado em proteger não só o ambiente, não só a sua economia, mas a sua própria população. E é interessante dizer o seguinte, que o Brasil agora está sendo excluído dessa reunião que ocorre agora sediada em Glasgow, na Escócia, porque após a Conferência de Paris, houve a entrada de um novo fator na questão climática, que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. E, à época, os países mais interessados em manter a regularidade climática, eles acabaram optando por reuniões mais seletivas, impedindo, inclusive, que países como os Estados Unidos e agora o Brasil se posicionassem contrários às metas, inclusive fazendo obstrução, não é? Então, o que a gente percebe é que a tendência é que os países realmente envolvidos com o combate às mudanças climáticas devem trabalhar de forma mais ativa e vão deixar para trás aqueles países que não querem contribuir, pelo contrário, querem, às vezes, obstacularizar. E esse é o caso hoje do Brasil, quando coloca uma meta inferior. E mais, o Brasil ainda pede dinheiro, pede 10 bilhões de dólares por ano para cumprir, para fazer a sua lição de casa, não é? Quer dizer, é uma situação realmente insólita. O Brasil passa a deter uma posição de pária, isolado nesse processo.
Quer dizer, essa exclusão do Brasil da reunião é um desastre sob dois pontos de vista. Na verdade, o ponto de vista diplomático e também da discussão da questão ambiental. E como você ressaltou, Bocuí, o Brasil é um dos países que pode ser mais, já é, inclusive, impactado por conta das mudanças climáticas. Você citou o ciclo de chuva, a gente tem a questão do abastecimento de água, geração de energia, que já foram afetados por isso. Quer dizer, é um desastre duplo, na verdade, para o Brasil. A questão diplomática, o Brasil cada vez mais ele se torna mal visto, né, nas reuniões internacionais. Ele tem, nas reuniões da ONU, de forma sequencial, ele tem atacado outros países, tem feito afirmativas impróprias, por exemplo, para a questão ambiental, para a questão de direitos humanos, muitas vezes. Então, isso vai tornando o Brasil isolado no processo de discussão internacional, né? O Brasil, ele não procura o multilateralismo, aquela possibilidade de diálogo entre os países para avançar diplomaticamente no modelo de sustentabilidade, no modelo civilizatório, que é a proposta dos grandes acordos internacionais, não é? Então, o que acaba acontecendo é que o Brasil vai perdendo essa capacidade de diálogo internacional, perde interlocução, perde liderança, porque era um grande líder desde a conferência do ano passado, 2019, deveria ter sido sediada no Brasil e foi transferida para o Chile e posteriormente para a Espanha, não é? Então, é lamentável que o Brasil perca imagem, perca interlocução e coloque em risco, né, toda a sua integridade nacional, não só com relação aos commodities, à produção agrícola, à qualidade de vida da população, mas também coloca em risco a própria vida da população, na medida que mudanças climáticas são efeitos que são devastadores para a vida humana, né, com inundações, deslizamentos, intrusões de cunha salina em áreas de mananciais da costa brasileira, risco a habitações nas áreas litorâneas, não é? Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de uma situação de risco. E o Brasil é vulnerável nesse sentido e deveria se precaver. E esse posicionamento do Brasil é ruim não só nos organismos multilaterais, mas também quando a gente vê, por exemplo, a questão da floresta amazônica, que está em 9 países e o Brasil não faz ali uma conversa no sentido de uma preservação, né, de um cuidado maior com a preservação com os países vizinhos. A posição isolacionista do Brasil ela é ruim em todos os aspectos no tocante ao meio ambiente, Bocuí. Olha, essa questão de geopolítica, o Brasil ele se tornou um pária, né? Ele se tornou um país isolado, cortou o diálogo com os países vizinhos, ele não faz esse papel de interlocução, ele deixou o seu papel de liderança e pior, o exemplo, por exemplo, do ano passado, né, das queimadas que vem do ano passado para este ano, o aumento de emissão de gases de efeito estufa de 2018 para 2019 foi de praticamente 10%. Né? Então, quando o Brasil vai a uma conferência internacional de proteção climática para fazer exigências e fazer proposta, na verdade, ele não tem a condição moral, não é, de fazer esses apelos, inclusive financeiros, porque ele não está cumprindo a sua lição de casa. Até mesmo o Fundo Amazônia, ele está paralisado em função de uma reticência incompreensível do Brasil com relação aos países doadores, né? Principalmente Noruega e Alemanha. Então, é lamentável, isso deve ser corrigido. Nós temos uma eternidade pela frente até o fim da gestão Bolsonaro, não é? Para ver como é que o Brasil se equilibra nesse cenário internacional, como é que o Brasil se mantém, o que ele salva da sua imagem, porque, pelo que nós entendemos na área ambiental, isso, as mostras estão muito colocadas na mesa, a correção possível da gestão ambiental brasileira só vai ocorrer pela ação judicial, né? Não só de tribunais aqui no Brasil, mas de tribunais internacionais também. Eu não vejo outra saída hoje a não ser a judicialização como resposta para a má gestão brasileira.
Bocuí, você escreveu um artigo para o jornal Estado de São Paulo na semana passada que tem o título 2020 aponta crises ainda maiores em 2021 na área ambiental. E eu lendo aqui, né, como a gente teve uma sucessão de crises, às vezes a crise ambiental fica até num segundo plano e não pode estar, até porque ela tem relação também com as demais crises que o país vive. E vendo ali o seu artigo, são diversos episódios seguidos que evidenciam um descaso total do governo na área da preservação ambiental. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, do que aconteceu nesse ano e por que 2021 pode ser um ano ainda pior na questão ambiental. Bom, nós temos uma sucessão de fatos no Brasil que levaram à perda de qualidade na gestão ambiental brasileira. Isso, de fato, de forma comprovada. A primeira questão que se apresentou foi as alterações que foram propostas nas normativas brasileiras pelo Ministério do Meio Ambiente, no sentido de eliminar, por exemplo, a capacidade de multar aqueles que cometem crime ambiental. Com uma espécie de anistia antecipada, onde audiências de conciliação foram aprazadas, só que isso acabou não ocorrendo na realidade. Então, aquilo foi um artifício para deixar de punir aqueles que cometem crimes ambientais. E isso se reflete diretamente na questão da Amazônia, dos incêndios do Pantanal, não é? Em todo esse cenário devastador que nós assistimos nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Além disso, a gestão participativa em instâncias de participação social, ela foi praticamente eliminada pelo governo. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma caixa de ressonância da sociedade brasileira para a questão ambiental, ele foi praticamente neutralizado com a retirada da academia, com a retirada de grande parte da sociedade civil, das representações, não é? E aí vem os fatos que são os fatos físicos da destruição, da devastação, que foi a sequência de desmatamentos e queimadas na Amazônia e a sequência de queimadas no Pantanal, né? Onde não houve uma ação efetiva do governo federal de forma prévia para paralisar o processo, mitigar os efeitos. Além disso, nós tivemos o desmantelamento do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde o principal organismo para fazer desenvolver ação de fiscalização e de controle no território é o IBAMA, né? E o IBAMA ele foi substituído na Amazônia praticamente pelas Forças Armadas, que tem uma outra função, uma outra especialização que não é da fiscalização, não é? Então, esses fatos todos nos apontam um prognóstico sombrio para o ano que vem. Todos esses fatos ocorreram e não houve correção de rumos, não é? Um governo que não tem a capacidade de se autorrever, que ele não tem a capacidade de melhoria contínua no processo de gestão, pelo contrário, manifesta uma destruição contínua, não é? Sem uma preocupação de regularidade ambiental, ele perde imagem internacional, ele perde comércio internacional, e nós perdemos nosso patrimônio ambiental, que é público, que é um bem público, né? Então, eu lamento dizer que nós não temos nenhuma expectativa boa para 2021. A única expectativa positiva que eu mantenho é a possibilidade de que, de forma judicial, nós possamos refrear a má gestão do governo Bolsonaro. Eu acho que o que nos restou realmente é o Poder Judiciário para enfrentar essa situação. Infelizmente. Bocuí, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, espero sempre voltar com notícias melhores, né? Mas isso não tem ocorrido, infelizmente. A gente torce para que isso aconteça. Conversamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, Carlos Bocuí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.